Fala aí, pessoal. Hoje eu vou estar querendo trazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero estar ajudando aí a galera a perceber melhor como ler sua Bíblia, certo? Como colocar o versículo dentro do seu contexto. E a gente vai estar fazendo uma série desse jeito aí, certo? Escolhendo alguns versículos bem famosos que eles acabam sendo utilizados de forma errada. E hoje a gente vai estar usando como exemplo o versículo de 2 Coríntios capítulo 4, no verso 13. E vamos ler para ver o que ele diz, tá bom? Diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, tá bom? Isso é o versículo 13. Esse versículo é muito utilizado, extraindo esse termo espírito da fé e também o termo criei, por isso falei, para justificar o ensinamento de confissão de fé para receber as coisas de Deus. Embora esse seja um ensinamento justo, não é o que realmente o versículo e o apóstolo Paulo tinham a intenção de expressar para os seus leitores. Para a gente entender o que realmente é esse espírito de fé e esse termo criei, por isso falei, nós vamos ter que voltar um pouco para o versículo 8 em diante. Uma das regras básicas de interpretação do texto é ler pelo menos o capítulo completo, tá bom? O que vem antes e o que vem depois, para a gente saber qual o assunto, o que é que está sendo dito e aquele versículo fazer sentido dentro desse contexto. Mas hoje, para você ter uma noção, a gente só vai voltar um pouco até o versículo 8 e a gente vai saber do que o apóstolo Paulo estava falando. E ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Então, o contexto que nós observamos aqui, o assunto principal dele é sofrimento cristão. Todas as coisas que um cristão que se preze vai ter que passar durante a sua vida, assim como Jesus prometeu, disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo. E Paulo sabia disso e ele estava explicando para a igreja de Coríntios que esse sofrimento era normal, era uma coisa que eles passavam por amor da própria igreja, certo? E é nesse contexto que ele diz: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, que está escrito, criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. É nesse contexto que a gente vai avaliar o versículo. O espírito da fé que ele fala e a confissão que ele diz que proclama, a resposta está bem diante dos nossos olhos no versículo 14. Então nós devemos perguntar: que confissão é essa? O que também devemos falar? O que também devemos crer? Essa é a nossa pergunta diante desse versículo. E a resposta está no versículo 14. E diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Certo? Então, o que é que Paulo estava dizendo? Mesmo diante desse sofrimento todo que nós estamos passando, ainda assim nós devemos manter o mesmo espírito de fé. E também por isso precisamos continuar crendo e falando. E o que é que ele devia permanecer crendo e falando? Que o mesmo Jesus que ressuscitou haveria de ressuscitar eles no final das coisas, certo? Então, o que Paulo está querendo dizer, em suma, é que mesmo diante de perseguição, tribulação, diante de perseguição à morte, diante de tudo isso, ele devia permanecer crendo que Jesus ressuscitou e que um dia vai nos ressuscitar também para estar com ele. Essa é a base da interpretação. Um segredinho aqui bem interessante que eu queria trazer para vocês, não é um segredo, mas uma ajuda aí para o pessoal. O versículo diz: como está escrito. E a gente deveria se perguntar: escrito aonde? Então o apóstolo Paulo estava mandando uma mensagem para um pessoal que deveria conhecer outra, porque ele diz como está escrito. Então ele está remetendo ao Antigo Testamento, porque era um texto já conhecido do pessoal. E aí a gente tem um segredinho aqui, não sei se vai dar para você ver,
Mas aqui no versículo 13, depois dessa citação, que por isso falei, tem uma letrinha bem pequena, B. E isso pode ajudar a gente bastante, porque você vem aqui pro rodapé da sua Bíblia. Essa minha Bíblia é bem simples, tá? Não tem estudo, não tem muitas coisas. Mas embora seja simples, ela dá algumas referências para a gente fazer conexão. E se a gente procurar a letrinha B aqui embaixo, ela tá bem aqui e aponta para o Salmo 116, versículo 10. Vamos ver lá o que é que está dizendo nesse versículo e com certeza ele vai ajudar a gente a entender esse contexto, tá? Quando se trata das escrituras, nós devemos ser bem curiosos. Então a gente tem que vir aqui e voltar mesmo, Salmo 116, no versículo 10, e observar lá o que é que está escrito. E diz no versículo 10, criei, por isso falei, estive muito aflito. Sabe, a gente não vai ler, mas eu quero que você faça esse exercício e você leia o que é que está dizendo aqui nesse capítulo 116. E você vai perceber que o salmista está dizendo que estava passando por muitas aflições. Ele estava dizendo que estava sendo preso. E o versículo 8, por exemplo, diz: Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Sabe, ele diz também no versículo 3, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então, esse é o mesmo contexto, tanto do Salmo 116, como o que o apóstolo Paulo estava dizendo lá em 2 Coríntios. Eles estavam passando por momentos difíceis, momentos de tribulação. E aí que Paulo usa um texto já conhecido para embasar aquilo que ele estava dizendo, para trazer o mesmo sentimento para aquelas pessoas. E o grande ensinamento que aquele versículo quer trazer é que esse espírito da fé é o ímpeto que você tem que manter. A fé de que Jesus morreu e que ele ressuscitou e que vai voltar para nos buscar, independente do que esteja acontecendo na sua vida, certo? Então, embora as pessoas tenham usado esse versículo, temos o mesmo espírito da fé, criei, por isso falei, para justificar os seus ensinamentos de confissão de fé, para receber as coisas de Deus, mas esse não é o original sentido do texto. O original sentido é que você deve se manter firme, mesmo em meio das tribulações. Tá, galera? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. E se eu ver que a galera tem uma resposta boa e que quer que eu faça mais desse jeito, deixa aí nos comentários, tá bom? E a gente vai estar tentando trazer mais ensinamentos como este.